para ficar gravado. Ok. Aí, Jamil. Tô aqui. O Guilherme. Eu. Show de bola. Se vocês souberem, ou se algum outro colega não está conseguindo acesso a entrar nessa plataforma, utilizar o aplicativo, é só passar o meu contato para eles e aí a gente tenta conversar, tenta aproximar, passar uma instrução para o colega. E também a gente passa o contato do coordenador de curso também para estar dando esse upgrade. Muitas vezes é uma internet que não está logando, é um acesso que ele não tem, é um aplicativo que não instala no celular, muitas vezes o computador dele precisa atualizar. Então, esse pequeno detalhe aí, muitas vezes a gente não consegue ter o acesso. Eu tive que atualizar o meu computador e o meu celular para conseguir instalar esse programa da Microsoft Teams. Agora já entra automático, mas no começo, quando eu estava iniciando esses trabalhos nessa plataforma, estava bem complicado. Para não conseguir ligar a câmera, muitas vezes eu tinha que liberar várias permissões toda hora. E aí compartilhar conteúdo, permissão também. Agora não, agora já vai direto. Vamos lá. Encontro 6. Disciplina mais tranquila. A pesquisa como ferramenta para a construção do conhecimento científico. Vamos materializar um pouco a pesquisa, ver as metodologias, quais os tipos de pesquisas mais utilizadas, o que nós temos aí de norte, né, de direções para efetuar uma pesquisa de qualidade, uma pesquisa organizada, uma pesquisa de confiabilidade, que traga, né, um começo, meio e fim, um nexo, uma conexão entre todo o conteúdo a ser pesquisado e alimentado na produção de um projeto, a produção científica. Então, a gente tem que começar a trazer essa realidade para os dias atuais, já que nós temos aí materiais diferentes. Além do livro físico, agora nós temos arquivos em PDF, em Word, né, em alguns programas, inclusive, né, os livros. Isso tudo auxilia nessa produção. Claro que nós temos que verificar a confiabilidade desses artigos, a veracidade, o 100% da informação, porque, infelizmente, tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo que é inventado, né? O achômetro, a gente viu nas aulas passadas, né, que muitas vezes os indivíduos acabam publicando materiais na internet, disponibilizando alguns materiais que não trazem, né, uma confiabilidade de acordo com a nossa demanda. Nós precisamos acessar a base de dados que tenha uma confiabilidade boa, até excelente, né, para trazer uma confiabilidade no nosso trabalho, uma garantia que o nosso trabalho vai ser executado de forma correta, o nosso projeto vai ter uma metodologia aceitável, inclusive uma bibliografia que que consiga, né, trazer uma conexão entre os assuntos e um esclarecimento aceitável de toda a teoria que vai introduzir o nosso trabalho. Nessa parte das pesquisas como ferramenta para a construção do conhecimento científico, a gente tem algumas classificações de pesquisa. Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Temos algumas outras classificações, especificações, só que essas aqui são as mais utilizadas, que trazem, né, uma facilidade ao indivíduo na aplicação delas, na execução na verdade, no processo, né, de construção do conhecimento científico. Para que iniciemos nosso trabalho de pesquisa, é necessário que que se conheça quais os tipos de pesquisa quanto ao ponto de vista objetivo. São elas, né? Pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. O que diz a pesquisa exploratória? O próprio nome já vem assim, né?
dá um norte para a gente, dá uma direção. Elas visam uma maior familiaridade com um tema que pode ser constituído com base em hipóteses ou intuições. Ela requer que o pesquisador delimite o tema da pesquisa, ou seja, tem que concentrar uma direção, um objetivo e uma situação para ter uma limitação dali para iniciar sua pesquisa. Fixe os objetivos gerais e específicos, formule hipóteses, faça o levantamento bibliográfico e entreviste pessoas relacionadas ao tema. São mais utilizadas para estudos de caso e pesquisas bibliográficas. Aí nós temos os pontos principais da pesquisa exploratória. Temos o conceito, o foco e o não estruturado. O conceito é o ponto de vista do entrevistador. Muitas vezes, no fato da abordagem, da maneira que ele está efetuando a pesquisa, a pergunta, existe uma interpretação diferente de cada indivíduo. Muitas vezes a gente trabalha aí a linguagem portuguesa, a gente trabalha essa pronúncia de uma forma que o entendimento seja confuso. Existe o foco, né, o foco no conhecimento do indivíduo, né, qual é a base de entendimento dele, o que ele vai estar absorvendo e o que ele vai estar respondendo à sua pergunta. E a parte não estruturada, no caso, é sem fórmula pronta, sem flexibilidade. Por quê? Muitas vezes o próprio autor vai trazer as perguntas de acordo com as particularidades que ele delimitou, que ele quer encontrar e quais são os questionamentos que ele está querendo sanar. Então, ele vai limitar essa pesquisa, vai executar questões que tenham um foco, uma direção, e muitas vezes a gente tem aí uma modificação dessa fórmula. Não existe uma estrutura de pesquisa, não tem o mesmo padrão de pergunta para todo tipo de pesquisa, para todo tipo de aplicação. Essa pesquisa exploratória visa identificar melhor um objetivo, tornando mais claro e propondo problemas ou hipóteses. Em segundo, nós temos a pesquisa descritiva. O próprio nome já traz, né? E buscam uma análise minuciosa e descritiva do objeto de estudo. Ela requer que o pesquisador apenas observe os fatos e os registre, sem que seja levada em conta sua opinião sobre o fato. São mais utilizadas para coletas de dados, questionários ou entrevistas. Ela objetiva retratar ao máximo as características de algo para identificar as relações entre as variáveis de estudo. Coloquei um exemplo legal aqui, um desenhozinho do indivíduo, né? Está efetuando uma busca, né? E ali nós temos não controlada, ela é transversal, ela é quantitativa, ela não é qualitativa. Tá? Algumas características que muitas vezes no foco inicial que o autor tem a necessidade de suprir, essa pesquisa descritiva não vai atender. Em primeiro ponto, ela pode até delimitar alguns conceitos, algumas informações que traz um pouco de confiabilidade, um pouco de conhecimento, informação sobre o objetivo. E aí, em terceiro, nós temos a pesquisa explicativa, que elas objetivam identificar e explicar as causas de determinado problema do objeto de estudo. Portanto, o porquê das coisas. Nós vimos nas aulas anteriores, né, na aula passada, a gente tem a produção científica, começo, meio e fim. Todo o trabalho tem que ter os seus critérios ali de elaboração, o porquê desse trabalho. Aí a pesquisa explicativa traz essas respostas. Ela requer que o pesquisador identifique quais fatores são determinantes para a explicação dos fenômenos. Para as ciências naturais, utiliza-se o método experimental e para as ciências sociais, o método observacional. As pesquisas explicativas, elas buscam,
encontrar o funcionamento, o fundamento, a razão, o motivo, a causa e o efeito das coisas. As fases importantes da pesquisa incluem, nós temos 9 fases aí, dependendo da demanda, dependendo da necessidade, nós temos a ampliação de fases, nós temos a inclusão de outras fases. Em primeiro, definir o objeto de estudo. Segundo, determinar a hipótese. Terceiro, fazer o levantamento bibliográfico. Quarto, escolher o melhor método de pesquisa. Quinto, planejar as fases e cronogramas da pesquisa. Sexto, coletar os dados. Sétimo, analisar os dados. Oitavo, apresentar e discutir os resultados. E nono, concluir o projeto. A gente pode associar essa metodologia como o simples fato de um mecânico efetuar um orçamento de manutenção de um veículo, ou um pedreiro passar um orçamento de uma reforma de uma escada, uma construção de uma casa. Ele vai ter alguns parâmetros e algumas perguntas que ele vai ter que responder, e ali ele vai ter que levantar tudo no orçamento, prazo, material, quantidade de valores que ele vai cobrar, né? No caso, o subsídio dele, né? A remuneração dele, quantidade de água, se ele vai necessitar de energia, se ele vai precisar de algum equipamento para estar efetuando alguma modificação do material, um exemplo, a betoneira, né? Para fazer a mistura do cimento, a areia e a brita, se for uma concretagem. Quem vai fornecer esse material, qual o valor mais ou menos, né, um aproximado ali que tem no mercado. Ele vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, ligar para os fornecedores ali, ver quem tem, né, como fornecer os materiais que ele vai estar necessitando para realizar essa reforma, e inclusive falar, né, muitas vezes mensurar o tempo, ó, se ser bem simples, falar, se chover, se começar um tempo aí de chuva, aí, uma chuva frequente, de segunda, terça, 3, 4 dias direto, não tem como efetuar a reforma, porque existe todo o trabalho com concreto, existe todo o trabalho do tempo de cura do cimento, e temos que levar em consideração esse intervalo, tanto para existir a cura correta do material e a secagem desse material uniforme. Tem alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo? Boa noite, Christopher. Boa noite. Vou anotar aqui que tu entrou agora. Tudo bom? Tudo tranquilo? Tá dando para ouvir alto e claro aí? Tudo certinho? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Conseguindo visualizar direitinho a apresentação? Sim, sim, professor. Vamos continuar. Qualquer dúvida, só interromper a aula ou levantar a mão aí. Pode contribuir com o conteúdo ou efetuar a pergunta ao professor. E os demais colegas aí podem ficar à vontade em qualquer momento de interromper a aula. Tá bom, professor, obrigado. Vamos lá. Vale salientar que após determinar qual o tipo de pesquisa se quer realizar, é necessário ir em busca das fontes mais relevantes sobre o assunto. Afinal, o trabalho acadêmico não é um projeto isolado, mas sim um caminhar contínuo em busca de se conhecer o que se pesquisa, produzindo algo para a comunidade. Aí nós vemos a necessidade de ampliar os horizontes, observar toda a metodologia que já foi aplicada, todo o conhecimento que nós temos aí, que já foi desenvolvido, testado e comprovado, e acrescentar nessa pesquisa nossa. Portanto, a crítica, a avaliação e a retenção do conhecimento são fundamentais para esta continuidade. Como avaliam Drosch e Silva? A comunicação desses registros é ação ainda mais importante, condição pela qual se possibilita o alcance público, permitindo, assim, a apropriação desses por outros indivíduos e, consequentemente, a geração de mais conhecimentos.
toda pesquisa, toda produção científica, todo projeto, ele é de base para nós conseguirmos o quê? Melhorar, ampliar, sanar os seus problemas e conseguir colocar em prática de uma forma que traga mais recursos, uma metodologia melhor, uma sustentabilidade, um projeto que traga aí soluções, diminua resíduos, aumenta a eficiência, tudo em prol da pesquisa para trazer para a nossa totalidade soluções de problemas, desenvolvimento da nossa sociedade e mecanismos para o nosso progresso. Vamos refletir. O conhecimento é algo para ser dividido e, consequentemente, ele se multiplica, crescendo à medida que é explorado. Vai construindo sua parte por cima do trabalho realizado pelos nossos predecessores, numa colaboração competitiva com a dos nossos contemporâneos. Utilizamos as tecnologias desenvolvidas até o momento, conseguimos melhorar elas e aplicar novamente para que depois tenha acesso os novos produtores, né, os novos desenvolvedores, os novos pesquisadores tenham acesso a esse material, a esses produtos, esses objetivos, toda essa produção, esses projetos, para conseguir ali melhorá-los ou visualizar outras metodologias, outros caminhos de obtenção de maior rentabilidade, maior eficiência, sustentabilidade, diminuição de resíduos. Tudo isso envolve a nossa parte de pesquisa. O fichamento como estratégia para registro de informações. Para que se tenha êxito em sua pesquisa, uma boa organização é fundamental, pois ela garante que todos os livros e fontes pesquisadas estejam devidamente catalogadas para uma possível futura pesquisa ou a própria revisão do texto. Por que dessa criação do fichamento? Nós necessitamos de uma comprovação dessa bibliografia, uma comprovação desses materiais, desse acervo bibliográfico, desse conteúdo que nós iremos utilizar no nosso trabalho e nossa pesquisa. Se realizarmos a pesquisa hoje, né, dia 1º de outubro de 2020, até a conclusão do nosso trabalho, nós iremos adicionar algumas citações, algumas particularidades, algumas definições em nosso trabalho. E aí, se não realizar esse fichamento, esse arquivamento, essa separação de conteúdo individual, quando concluímos nosso trabalho, se existir a necessidade de verificar a veracidade das informações ou a confiabilidade delas, vai ficar complicado. A gente vai ter que fazer outra pesquisa para estar conseguindo encontrar esse material na internet de novo ou em livros, né, físicos, para efetuar essa comprovação. Por isso, essa necessidade de realizar a produção do fichamento, a organização desse fichamento, esse registro. Portanto, o fichamento é a ação do registro dos estudos de uma fonte, seja ela um livro ou um texto de qualquer outra natureza. Nós temos aí também os artigos, né, produções científicas, projetos, iniciações científicas, palestras, estudos isolados, pesquisas, a sintetização de textos de forma organizada, documentando as partes importantes, também é uma forma de o pesquisador estudar a visão dos diferentes autores e sintetizar o que cada um fala sobre o assunto. Consequentemente, com o fichamento é possível organizar o que foi pesquisado, separando o que é relevante para seu projeto de pesquisa. Ele é, portanto, o primeiro passo no início de um projeto científico. Aí nós temos a criação do fichamento. Aqui eu tenho uns cachorros aqui dos vizinhos aqui que, de vez em quando, dá uma latida mesmo. Vamos lá, vamos assimilar o conteúdo. Um dos pontos de início do fichamento
é a referência bibliográfica, que já deve ser inserida conforme os padrões da norma técnica brasileira, da NBR 6023. Nós vemos aí a utilização também das normas dessa Associação Brasileira de Normas Técnicas na produção científica, para que nós tenhamos o que? Uma padronização desse material, dessa produção científica, para utilizar o que? Uma facilitação no acesso desse acervo bibliográfico, desses materiais de referência, para facilitar todas as pessoas que ali em diante do seu trabalho irão utilizá-lo para novas produções. Os dados fundamentais são sobrenome do autor ou dos autores, os nomes dos autores ou da entidade responsável, título da obra, número da edição, a cidade de publicação, a editora, o ano de publicação, o número do volume e da página. Muitas vezes eu não tenho todas essas informações. É bom nós procurarmos, muitas vezes, o livro inteiro. Procurar o artigo, só o artigo ali em si, só aquela página ali fica complicado, porque a gente não consegue ter acesso a todas essas informações e alimentar o nosso fichamento. Por isso é bom a gente buscar informações confiáveis. Não falo em adquirir, comprar os livros, né? E sim tentar acessar outras bibliotecas em outras instituições, e a biblioteca municipal, buscar esses livros, né? Para ficar uma referência mais ali palpável, que traga todas essas informações para você estar alimentando o seu fichamento. O número da página é imprescindível para citações diretas e verificações futuras. Nós observamos que é fundamental alimentar o nosso fichamento com o número da página em caso de citações diretas e verificações futuras. Há 3 tipos de fichamento: o fichamento bibliográfico, o fichamento de transcrição ou citação direta e o fichamento de resumo. O fichamento bibliográfico é aquele em que se faz uma avaliação crítica da obra analisada. Nele se apresentam comentários e análises de quem está fazendo o fichamento. Neste tipo de fichamento, o leitor pode escrever com suas próprias palavras o que avaliou sobre o texto, mas não deve esquecer de incluir os detalhes mais relevantes da obra. Não podemos inventar. Nós estamos ali fazendo uma produção, uma pesquisa e uma reprodução desse material, dessas informações, de uma forma que não temos ainda condições de estar inventando, produzindo conclusões sem ter essa relevância do que está escrito ali, dos outros autores, de outros trabalhos, de outras produções científicas. Vamos exemplificar. Como exemplo do fichamento bibliográfico, temos aí a descrição, né, do autor, Carvalho, vírgula, R.C., o sobrenome do autor, o nome do segundo autor, né, Figueiredo Filho, J.R., que é as primeiras letras dos sobrenomes, e o nome do livro, Cálculo e Detalhamento de Estruturas Usuais de Concreto Armado, segundo a NBR 6118, de 2014, a 4ª edição, a cidade que foi publicada, São Paulo, o estado, né, e a cidade, Pine, e o ano 2014. O livro apresenta o estudo das estruturas de concreto armado, tendo início com as características dos materiais e com os métodos de dimensionamento de uma estrutura segundo a norma técnica brasileira. Após essa apresentação da norma, o livro contém o cálculo de lajes e vigas com inúmeros exemplos práticos e de forma clara e didática. Não encontrei esse livro em PDF, muitas vezes a gente tem que efetuar a compra desse livro ou buscá-lo em bibliotecas da nossa região. O segundo fichário,
o fichamento de transcrição ou citação direta. A citação direta, ela é uma transcrição textual de parte da obra do autor consultada. A citação direta deve conter todos os dados do trabalho em forma da norma brasileira. Podemos observar que não podemos executar essa pesquisa de qualquer forma. Temos um padrão das normas brasileiras a ser utilizado para existir um norte, muitas vezes um controle, uma uniformização dessa produção. Pois após o término do fichamento, a inserção dos trechos relevantes para o trabalho acadêmico se torna mais fácil. Quanto mais organizado o fichamento, maior noção do que os principais autores pensam e falam sobre o assunto, tornando o projeto coerente e consistente. Segundo a NBR 10.520, da ABNT, criada em 2002, ao transcrever a citação direta, quando a frase se inicia com a chamada pelo sobrenome do autor, pelo autor em entidade ou título incluído na sentença, ela deve conter o sobrenome com a primeira letra em maiúsculo e as restantes em minúsculo. E quando estiverem no final da frase, entre parênteses, e deve ser em letras maiúsculas. Por exemplo, segundo a citação Marconi Lacastos, aí nós temos o ano da publicação, a página dela, a página 35 desse livro. O seminário é uma técnica de estudo que inclui pesquisa, discussão e debate. Sua finalidade é pesquisar e ensinar a pesquisa. Um segundo exemplo agora, da citação no final. Uma obra pode arruinar-se totalmente por uma única conexão incorreta, pois, como é sabido, ocorrem mais acidentes com estruturas devido a conexões incorretas do que por esforços excessivos nos membros estruturais. Ponto, fechou a aspa. Aí nós temos a introdução do primeiro nome do autor em letra maiúscula, entre parênteses, vírgula, a data da publicação, vírgula, a página que foi retirada. Outra questão importante é a especificação das páginas, volume, tomo ou seção da fonte consultada. Devem seguir a seguinte ordem. Quando for uma chamada do autor no texto, deve-se colocar em parênteses, logo em seguida do sobrenome, a data da obra e, em seguida, a informação da página. Quando estiverem no final da frase, com o sobrenome entre parênteses, a data e a página vêm em seguida, ambas separadas por vírgula. Lembrando que o sobrenome do autor é em letra maiúscula. Exemplos. Pode-se utilizar, vem a citação, pode-se utilizar o seminário em qualquer setor do conhecimento, pois é uma técnica de estudo. Aí vem a citação do autor, abre parênteses, Marconi, ponto e vírgula, Lacastos, que são dois autores, vírgula, 2003, que é o ano da publicação, vírgula, e a página que foi retirado esse material. E no início do parágrafo, nós utilizamos o nome do autor, juntamente com o nome do coautor, Marconi Lacasto, entre parênteses, a data da edição, vírgula, a página, número da página que foi retirada a citação, e continua desenvolvendo o texto. Dizem que o seminário, como técnica de estudo, pode ser aplicado em qualquer setor do conhecimento. As citações diretas de até 3 linhas devem estar reproduzidas entre aspas duplas. Se houver citação no interior da citação, utiliza-se aspas simples. Nós temos uma introdução de outra citação dentro do texto, que já é uma citação.
Um exemplo, segundo Doroeste e Silva, em 2014, aí nós temos a outra citação, abre aspas, as páginas mais recentes não podem, de imediato, terem sido muito citadas e, por isso, não são classificadas como populares. Fecha. Continuando, tornando essas páginas invisíveis, como se não tivesse nenhum mérito. Aí nós temos citação direta com 1, 2 ou 3 linhas. Já as citações diretas com mais de 3 linhas devem estar recuadas a 4 centímetros. Né? Nós temos um recuo da margem esquerda do nosso programa que utilizamos para produção de texto, né, edições de texto, sem aspas e com uma fonte menor do que a utilizada no texto. Muitas vezes a gente utiliza de acordo com as normas da BNT, a fonte 10, e já utilizada no texto normal, fonte 12. Aqui nós temos o exemplo, né? As funções do engenheiro não se limitam à análise de estruturas ou máquinas já existentes, que devem suportar determinados carregamentos. De maior importância, o projeto de novas máquinas e estruturas quer dizer a escolha dos componentes estruturais adequados para as solicitações que se prevêem. Aí nós temos a citação no final, o referenciamento, né, do autor, juntamente com o coautor, a data da publicação e a página, o número da página que foi retirado. Tudo dentro, entre parênteses. Quando tem o autor e o coautor, ponto e vírgula. Assim sucessivamente, todas as informações utilizar a vírgula, separando a data da edição e a página e realizando o ponto final nessa oração. Citação é direta longa. E, em último, nós temos o fichamento de resumo. O fichamento de resumo consiste em se fazer um resumo da obra analisada e arquivá-lo. Este resumo deve conter os pontos mais importantes da obra, sendo uma síntese de tudo que foi lido. O leitor conta com suas próprias palavras e deve conter os pontos que são relevantes para que o resumo tenha coerência e represente aquilo que o autor quiser dizer. Exemplificando, vamos trazer um exemplo para ficar mais simples. Como exemplo do fichamento de resumo, temos o resumo de Os Melhores Contos de Machado de Assis, por Domício Proença Filho. Aí nós temos a citação, né, do autor, Proença Filho. E aí, o recuo de 4 centímetros da margem esquerda, que traz toda a citação. Como fazer um fichamento? Muitas vezes a gente fica preso, né, de como iniciar esse fichamento, como executar alguns critérios, como colocar em prática. Nós conseguimos, através desse fluxograma, criar alguns padrões. Vamos iniciar aqui, ó, crie tópicos, selecione os textos, grife as partes importantes, separe as citações melhores, transcreva as citações e anote as referências, para que haja o quê? Um controle, uma produção confiável e uma alimentação do fichamento. Para a hora que chegar na conclusão desse trabalho, nós temos o fichamento pronto. É necessário, é importante, a gente sempre estar alimentando o fichamento. Nós vamos ver adiante que temos ferramentas, softwares, programas que trazem essa aproximação, muitas vezes essa metodologia automática, assim que nós vamos efetuando a produção e realizando nosso trabalho. Utilizando os recursos da informática, nós temos a organização desses arquivos. Antigamente era feita dessa forma, todo em papel, né, utilizava-se aí grandes arquivos, né, e grandes documentos, com muitas informações, muitas vezes a gente não tinha como efetuar a cópia desse material. A informática trouxe um grande avanço na organização de arquivos científicos. Por meio dela, a pesquisa se tornou mais dinâmica e com mais precisão nos arquivos pesquisados,
pois a quantidade de informações disponíveis aumentou, mas as ferramentas colaboram para a organização de grande quantidade de dados. Aí nós temos que atentar para a confiabilidade, para a veracidade das informações que estão disponíveis na internet. Não é tudo que está lá que tem confiável, que tem veracidade. Há inúmeras formas de se organizar os arquivos com o uso da informática. E as principais são editor de planilhas, gerenciador de banco de dados, processador de texto e o aplicativo Zotero. Como editor de planilha, um exemplo nós temos a utilização do programa Excel. Com o editor de planilhas, é possível organizar os dados bibliográficos, facilitando o momento de busca por tópicos, conforme o quadro 2.2, que é o exemplo retirado do livro. E inserir colunas como palavra-chave ou breve descrição da obra que possa facilitar, né, a pesquisa. Aí nós temos um cabeçalho que traz informações fundamentais, que é o sobrenome, título, sobrenome do autor, título da obra, as palavras-chave, né? Muitas vezes a gente tem ali como especificar um objeto, um produto, uma peça, uma situação, um tema. Se for o caso de doença, a gente tem como mencionar a doença, né? Especificar ali um padrão para essa doença e essas associações de doenças. A edição, né, no caso é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta edição, a edição nova, a edição limitada, uma atualização dessa edição, a cidade, a editora, o ano dessa publicação, quantos volumes ela possui e o total de número de páginas. São informações que traz uma confiabilidade e uma possibilidade de um acesso mais dimensionado, né? Mais voltado para facilitar ali em próximos trabalhos ou até mesmo para executar a correção do seu projeto ou da sua atuação. Assim mesmo, para comprovar a confiabilidade do que foi aplicado ali. Gerenciador de banco de dados. Os gerenciadores de banco de dados podem ser abastecidos com os dados das obras utilizadas. Assim como o editor de planilha, o banco de dados é fácil de ser pesquisado e pode-se inserir os campos que deseja. A facilidade deste recurso é a busca com base nas palavras usadas na referência bibliográfica ou no texto que descreve a obra. Muitas vezes, o indivíduo ele acha melhor colocar por nome, por tópico, né? Separar por número. Então, essa utilização desses bancos de dados é individual, mas nós temos aí algumas delimitações, né, para trazer aí uma uniformização de acesso a essas informações. Aqui nós temos os indivíduos, os usuários, que utilizam os hardwares e softwares para ter acesso ao sistema de gerenciamento de banco de dados. Um exemplo simples de um banco de dados é o Dropbox. Aí a gente alimenta ele com esses materiais, os livros em PDF, todo o arquivo que nós temos em vídeo, em imagem, para esse sistema, e dali nós conseguimos esse software, esse aplicativo, né, ele traz ali ferramentas que você consiga organizar de acordo com o tema, de acordo com disciplina, de acordo com o objetivo, ou com produções independentes, né? Várias produções. Muitas vezes o indivíduo está pesquisando 2 ou 3, 4 áreas diferentes ou 4 produtos diferentes, e aí ele tem como estar organizando esse material, esse acervo bibliográfico em cada pasta, utilizando esse programa, essa ferramenta. Vamos assistir um videozinho agora do que é um banco de dados e por que é interessante aprender sobre isso.
Vamos ver se vai funcionar, né? Outro ano, né? Estão conseguindo ouvir? O senhor, sim. O vídeo O ainda vídeo não, né? O vídeo não. É que no mundo digital de hoje em dia, praticamente todas Sim, as Agora. sim. informações que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, Show. as redes sociais, onde elas guardam nossos e-mails, senhas, Vou voltar no fotos, começo aqui. posts, etc. Adivinha onde que é? Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos estudar o que é banco de dados e por que interessa aprender sobre essa tecnologia. Vamos começar dividindo esse vídeo em duas etapas. A primeira delas é, afinal de contas, por que vale a pena a gente investir tempo aprendendo sobre banco de dados? Bom, é que no mundo digital de hoje em dia, praticamente todas as informações que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, as redes sociais, onde elas guardam nossos e-mails, senhas, fotos, posts, etc. Adivinha onde que é? Em banco de dados. Outra coisa, e os Eu não tô sites de conseguindo ver. pesquisa? Quando a gente faz aquelas pesquisas que voltam uma montoeira de informação, aonde que eles armazenam e guardam aquilo e da onde que eles buscam aquilo para mostrar pra gente nas páginas web quando a gente faz uma pesquisa? Tá Adivinha? aparecendo para você, Banco não? de dados. E agora, os contatos do nosso telefone? Não. Onde que guarda os Deixa eu compartilhar aqui. Agora dá para ver certinho? Para mim estava funcionando. Agora tá vendo. Então tá bom. Ô, professor, tá sem som. Sem som? Tá sem som? Deixa eu recompartilhar aqui, peraí. Ainda bem que você falou mesmo. mas também para você Agora tá com executar o som? seu trabalho de forma Só mais tá tela rápida, preta. nós vamos estudar o... Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos estudar o Agora. que é banco de dados e por Som que e tela. interessa sobre Show. essa tecnologia. Obrigado, amigo. Vamos começar dividindo esse vídeo em duas etapas. A primeira delas é, afinal de contas, por que vale a pena a gente investir tempo aprendendo sobre banco de dados? Bom, é que no mundo digital de hoje em dia, praticamente todas as informações que a gente usa são salvas em algum tipo de banco de dados. Por exemplo, as redes sociais, onde elas guardam nossos e-mails, senhas, fotos, posts, etc. Adivinha onde que é? Em banco de dados. Outra coisa, e os sites de pesquisa? Quando a gente faz aquelas pesquisas que voltam uma montoeira de informação, aonde que eles armazenam e guardam aquilo e da onde que eles buscam aquilo para mostrar pra gente nas páginas web quando a gente faz uma pesquisa? Adivinha? Banco de dados. E agora, os contatos do nosso telefone, hein? Onde que guarda os contatos do nosso telefone? Se você pensou banco de dados, você acertou na mosca. Então agora imagina o seguinte, se bancos de dados estão por aí, eles guardam tantas informações de mundos tão diversos,
Já pensou no mundo empresarial ou no mundo governamental a importância que tem um banco de dados para esses caras? Agora imagine o seguinte, se esses caras chegam a perder um banco de dados que eles têm, o que acontece? Não é difícil, com certeza, a gente imaginar as palavras, né? Caos total e falência, por exemplo. É por isso que as empresas precisam tanto de profissionais que saibam trabalhar com bancos de dados. E não importa a sua profissão, seja você administrador, analista de negócios, analista de TI, marqueteiro, pesquisador, engenheiro, seja lá o que for, as informações que você usa no seu dia a dia estão com certeza salvas em algum tipo de banco de dados. E saber trabalhar com essa tecnologia vai te dar uma grande vantagem competitiva, não só na entrevista, mas também para você executar o seu trabalho de forma mais rápida e mais fácil. Muito bem, então agora que você já tem ótimos motivos para aprender sobre banco de dados, vamos nos aprofundar um pouco mais e descobrir, afinal de contas, o que é banco de dados. Para a gente começar, primeiramente, banco de dados não é um banco feito de dados. Olha só que legal essa foto que eu achei aqui na internet. Achei demais isso daqui, tá? Mas banco de dados não é um banco feito de dados. Assim como banco de dados também não é um banco onde você pode depositar dados, tá? Então, banco de dados, o que é? Banco de dados é um repositório sistêmico de informações que são fatos relacionados a alguma coisa. Por exemplo, teu nome, a tua idade, a tua altura são informações relacionadas a você. Mas vamos entender isso aqui um pouco melhor. Para começar, por que guardar informações em banco de dados ao invés de usar as boas e velhas fichas de arquivo, lá da época pré-histórica, ou até mesmo, vamos supor, na era digital, usar Excel ou Word? Afinal de contas, todo mundo já sabe mexer com essas tecnologias, né? Por que o pessoal fica inventando tecnologia nova, tipo essa de banco de dados? É que é o seguinte, com a quantidade de informações que existe hoje, somada à quantidade de pessoas trabalhando com essas informações, fácil as coisas podem acabar desse jeito aqui. E daí você imagina como é que vai se achar alguma coisa. Aí o pessoal vai lá, na era digital, converte os arquivos para Excel, para Word, para arquivos, enfim, digitais. E aí, muitas vezes, as coisas terminam desse jeito aqui, como está nessa desktop. E você com certeza deve ter aquele colega que tem uma desktop parecida com essas aqui, né? Então, qual é a proposta dos bancos de dados? Os bancos de dados se propõem a resolver exatamente esse problema, resolver o problema do gerenciamento das informações, solucionando os seguintes problemas. Primeiro, padronização de acesso. Ao invés de a gente usar um software diferente para cada tipo de arquivo, por exemplo, o Word para textos e o Excel para planilhas, em um banco de dados a gente usa uma mesma interface para todo tipo de informação. Segundo ponto, segurança de acesso. Em um banco de dados é possível determinar exatamente quem acessa o quê e mais, auditar quem fez o quê. Ou seja, terminou aquela história de falar não fui eu, porque no banco de dados tem tudo mapeado, quem tem acesso e mais, quem fez o quê. Terceiro ponto, integridade das informações. Esse aqui é muito importante, muito legal. No banco de dados você pode criar regras que impedem as pessoas de salvar informações duplicadas ou incorretas. Ou seja, acabou aquela história de preencher cadastros errados. Isso no mundo das informações é muito importante. Outro ponto, escalabilidade. Em uma planilha Excel, o arquivo do Word, é ótimo de trabalhar, desde que você não tenha grandes volumes de informação. Por exemplo, se você quiser trabalhar num Excel com 200, 300, 1000 linhas, você certamente vai ter problemas de performance e vai ter problemas de manipulação de toda essa quantidade de informações. Já em um banco de dados, não. O banco de dados ele é preparado para escalabilidade. Então, você pode trabalhar no banco de dados com milhares de linhas, com performance muitas vezes igual ou equivalente à performance de você trabalhar com poucas linhas. Por último, mas não menos importante, o banco de dados favorece e muito o trabalho em equipe. Em arquivos normais, só uma pessoa pode editar por vez, mesmo que você queira editar a página 1 enquanto seu colega edita a página 2. Porém, no banco de dados, muitas pessoas podem trabalhar simultaneamente com os mesmos dados. E a essa altura talvez você esteja se perguntando, né? Mas como que o banco de dados consegue fazer tudo isso, né? É o seguinte, são 3 elementos. O primeiro elemento que compõe o banco de dados são os arquivos de banco de dados. E esses arquivos, assim como você visualiza outros arquivos da sua máquina, por exemplo, arquivos do Excel, arquivos do Word, arquivos do bloco de nota, no seu Explorer você consegue visualizá-los, você também consegue visualizar os arquivos de bancos de dados no seu Explorer. Não é um bicho de 7 cabeças, são apenas arquivos. Porém, são arquivos diferentes. Por quê? Dentro desses arquivos aqui, a gente pode colocar qualquer tipo de informação. Dentro dos arquivos do banco de dados, a gente pode colocar textos, a gente pode colocar planilhas, a gente pode colocar imagens
e muito mais. Tudo que você imaginar, a gente pode colocar dentro de arquivos de banco de dados. E como que nós vamos acessar essas informações? Porque com arquivos normais, por exemplo, com Excel, você usa o Excel para acessar. Com Word, você usa o Word. E nos arquivos de banco de dados, como é que a gente faz para acessar? É o seguinte, tem mais 2 elementos que compõem a estrutura de banco de dados. O próximo elemento, além dos arquivos, é o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou SGBD, que é um conjunto de programas que intermedia o acesso entre os arquivos de banco de dados e você, podendo apresentar para você as informações de uma forma mais amigável. Normalmente, o banco de dados vai apresentar para você as informações na forma de tabelas, que possuem colunas e linhas, parecido como se fosse o Excel. Por exemplo, se você quiser guardar as informações dos seus amigos numa tabela de banco de dados, provavelmente essa tabela vai ter colunas para identificar as informações de cada um dos amigos. Por exemplo, a coluna nome, a coluna e-mail, a coluna telefone. E depois você vai ter também linhas para guardar os dados de fato de cada um dos seus amigos. Além do SGBD, um banco de dados precisa de uma linguagem de conversação, que é a forma como nós humanos vamos interagir, como nós vamos conversar com o SGBD para podermos trabalhar com as informações guardadas nos arquivos. Então, olha só que legal. O banco de dados é composto de 3 coisas. O primeiro, os arquivos, que é onde a gente guarda tudo. O segundo, o SGBD, que é o que gerencia tudo. E o terceiro, a linguagem de conversação, que é como a gente vai trabalhar com os dados lá dentro daqueles arquivos do banco de dados. E que linguagem é essa? O banco de dados não fala português? Como é que pode, né? Não, a maioria dos bancos de dados não fala português, pelo menos nenhum que eu conheço. Os bancos de dados, eles falam uma linguagem chamada SQL, que é uma linguagem padrão para você conversar com praticamente todos os tipos de bancos de dados que tem por aí. Apesar de SQL ser uma linguagem padronizada, ao longo dos anos, cada um dos fabricantes de bancos de dados acabou dando uma personalizada nesse SQL que é suportado pelo software que eles desenvolvem. E aí apareceu dialetos do SQL. Igual como acontece com línguas, né? Se você for olhar assim, tem algumas palavras às vezes que se fala no norte do país que no sul do país aqui a gente tem dificuldade de entender. Então é como se surgissem dialetos do próprio português brasileiro. Se você pega internacionalmente, o português de Portugal tem dialetos espalhados aí pelo mundo inteiro. O inglês a mesma coisa, o espanhol a mesma coisa. Com SQL não foi diferente. Então tem o SQL, a linguagem padronizada, mas surgiram também dialetos. Então alguns exemplos de dialetos são Transact SQL. Esse é o dialeto falado pelo SQL Server da Microsoft. PLSQL é o dialeto falado pelo banco Oracle, desenvolvido pela Oracle. Isso significa que tem comandos que são entendidos universalmente, porque fazem parte do padrão ISO. Outros comandos vão ser entendidos somente pelo banco de dados que fala aquele dialeto específico. Por exemplo, tem o comando Go, que ele é entendido somente lá no mundo do SQL Server, porque ele é falado somente no dialeto SQL do SQL Server. Já o comando Desk, por padrão, ele é entendido somente lá pelo mundo do Oracle. Já o comando Insert, ou comando Select, ou comando Alter, muitas vezes a sintaxe dele é muito idêntica entre vários bancos de dados distintos. Independentemente do dialeto, é importante a gente saber que ele se divide em 3 grupos. Primeiro, DDL, Data Definition Language. Esse grupo inclui comandos para definir e administrar objetos do banco de dados. Por exemplo, create para criar objetos, alter para alterar objetos e drop para eliminar objetos. Segundo grupo, DCL, Data Control Language. Esse grupo inclui comandos para controlar o acesso aos dados. Por exemplo, grant para fornecer permissão, revoke para cancelar permissão e deny para negar permissão. Por último, a gente tem o grupo DML, Data Manipulation Language, que dos 3 grupos, esse aqui certamente é o mais conhecido, porque ele contempla os comandos usados para pesquisar informações, por exemplo, select, inserir informações, insert, atualizar informações, update, e excluir informações, delete. Os 2 primeiros grupos são voltados mais para as pessoas que dedicam a sua carreira a trabalhar com banco de dados. Já o grupo 3, que é o DML, ele é super interessante para qualquer pessoa, independentemente da profissão, porque saber trabalhar com a informação diretamente no banco de dados vai te ajudar a ser muito mais rápido e efetivo nas soluções das coisas e no teu dia a dia. Por exemplo, acessando direto as coisas no banco, você consegue entender e resolver problemas relacionados à informação de forma muito mais rápida, porque você consegue ver os dados crus diretamente no banco de dados, ao invés de só ver os dados transformados ou tratados pela aplicação que está te mostrando o que tem lá no banco de dados. Outra coisa, sabendo DML, você consegue criar na hora consultas e relatórios que vão te ajudar na tomada de decisão.
Então, sabendo o DML, basicamente, em poucos minutos você consegue tomar alguma decisão que te salva um monte de dinheiro ou que te faz ganhar uma grana preta. Então, basicamente, nesse ponto, acho que também te ajuda. E por último, sabendo o DML, você consegue prevenir problemas, porque acessando direto o banco, você consegue conferir se um sistema que usa aquele banco está de fato salvando as informações do jeito que ele deveria, do jeito correto. Bom, para a gente fechar SQL com chave de ouro, vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Eu montei aqui uns exemplos de DDL, de DCL e de DML com base no SQL Server da Microsoft. Então, para a gente criar uma tabela que guarde as informações dos nossos amigos, a gente pode executar esse comando create table. Para nós alterarmos uma tabela, incluindo uma nova coluna para guardar telefone, a gente pode usar esse comando alter table aqui. E para nós excluirmos a tabela de amigos, a gente pode fazer esse comando drop table. No caso de DCL, Data Control Language, para a gente fornecer acesso de pesquisa ou select na tabela de amigos, a gente pode usar esse comando grant aqui. Para a gente cancelar o acesso, a gente pode usar esse comando aqui, revoke. No caso de DML, para a gente listar as informações dos amigos, a gente pode executar um select asterisk from amigos. Para nós incluirmos um novo amigo, a gente pode fazer esse insert aqui. Para a gente alterar o telefone de um amigo, vamos dizer que a gente quer alterar o telefone do amigo Josué aqui nesse caso, que a gente está fazendo como exemplo, então a gente usaria esse update aqui. E por fim, para a gente excluir um registro, nós podemos usar esse comando aqui de delete. Então, resumindo o que nós aprendemos hoje, o que é um banco de dados? É um repositório sistêmico para viabilizar o gerenciamento seguro de informações digitais. Um banco de dados é composto de 3 partes: arquivos, SGBD e linguagem de conversação. A maioria dos bancos fala SQL, que é uma linguagem padrão dividida em 3 categorias: DDL, DCL e DML. Apesar de SQL ser uma linguagem padronizada, existem vários dialetos. A gente viu como exemplo o Transact SQL, que é o dialeto falado pelo SQL Server, e o PL/SQL, que é o dialeto falado pela Oracle. E por que interessa aprender sobre bancos de dados? Bom, porque na era da informação, a maioria das informações importantes estão em bancos de dados. Isso naturalmente vai aumentar a demanda por pessoas que conheçam essa tecnologia. Independentemente da nossa profissão, saber pelo menos a linguagem DML vai nos ajudar, não só na empregabilidade, mas também vai facilitar o nosso dia a dia. Beleza? Para fechar, naturalmente existem muitas formas de abordar esse assunto. E eu, inclusive, não pude incluir várias coisas que eu queria incluir nesse vídeo aqui para não estender ele muito. Inclusive, ele já está muito longo, muito além do que eu queria, e eu não pude incluir um monte de coisa por conta disso. Então, eventualmente, se eu expus alguma coisa aqui que não for exatamente a sua opinião, ou você ficou achando que faltou alguma coisa, eu peço para você dar um like no vídeo e manda uma mensagem para mim dizendo que Conhecer mais ou menos o que é um banco de dados, né? É uma informação agora que está sendo assim, atualmente ela não é inovação, né? Já vem há alguns anos sendo utilizadas, mas nós temos que se adaptar. Como nós estamos fazendo um curso de engenharia, necessita muitas vezes de atualização, um acervo bibliográfico que tem aí uma atualização periodicamente, então nós temos que organizar essas informações, utilizar tudo que nós temos disponível, né, de ferramenta que possa facilitar nesse processo, e aos poucos a gente vai pegando, a gente vai aprendendo, a gente vai colocando em prática, a gente vai utilizando essas ferramentas. Atualmente, não sei se alguns colegas aí já teve acesso de trabalhar em empresas que utilizam, né, programas de controle de frota, controle de estoque, tudo isso aí envolve a utilização de banco de dados. A gente iria utilizar esses bancos de dados para a produção científica, para organizar o acervo bibliográfico, mas nada impede, né, de utilizar a metodologia, no desenvolvimento do trabalho de cada área específica. É fundamental. Muitas vezes a gente tem a hierarquia, a informática hoje ela está aí, né, atualmente aí, sendo divisor de águas. Quem tem acesso, quem tem conhecimento, quem utiliza as ferramentas, quem tem a formação, né, o conhecimento dessa área é diferenciado. Muitas vezes a gente está encontrando aí em algumas seleções de engenheiros em outras áreas aí, a vivência, a prática desse tipo de plataforma, desse tipo de ferramenta, dessa situação de software, né? E ali está ali como pré-requisito. Muitas vezes a gente tem inglês fluente, aí em segundo plano.
vivência na área de, vamos dizer, na área de mineração. Em terceiro, a utilização de banco de dados, controle de qualidade, utilização do programa tal para fazer cálculo de estimação, muitas vezes conseguir pilotar planilhas, né, de produção, de perda, né, tudo isso aí envolve a informática. Então, nós temos que sempre estar se atualizando. Estou fazendo um curso muito grande, muito extenso, né, carga horária muito grande, 5 anos de curso, né? Aí nós temos aí estágio, nós temos TCC ou artigos, nós temos a possibilidade de participar de produções científicas. Então, envolve aí um desempenho do indivíduo para se ampliar, para aumentar os seus horizontes e se profissionalizar cada vez mais. É claro que tudo vem para somar. Não é pré-requisito 100% saber utilizar essa informação, esse tipo de plataforma, esse programa, mas é um diferencial. E aí, no dia a dia, no mercado de trabalho, é aceito. Muitas vezes a gente consegue uma gratificação, a gente consegue um cargo melhor, a gente consegue uma oportunidade devido a essas informações ou a utilização dessas ferramentas. Em C, nós temos o processador de texto, né, conhecido como hoje, né, o mais utilizado. Também tem o Writer. Os programas de processamento de texto auxiliam quanto ao registro dos resumos e resenhas. Além disso, com os avanços da informática, alguns processadores de texto dispõem de ferramentas de correção do texto segundo a norma culta da língua portuguesa, o que reduz a quantidade de erros gramaticais e ortográficos. Lembrando que no começo da aula até a gente conversou, estava comentando com o Mico, que a língua portuguesa, praticada aqui no Brasil, ela vive sendo modificada, vive sendo alterada, e aí exige, né, a nossa busca de softwares atualizados, né, buscar sempre uma atualização do seu sistema, do seu computador, para utilizar uma ferramenta confiável. Esses softwares são utilizados para criar e editar documentos. Com eles é possível digitar textos e até incrementá-los com imagens, tabelas, gráficos e outros recursos, facilitando a produção científica. A utilização dessas ferramentas faz com que seja possível, né, a alteração, modificação, atualização de qualquer documento, qualquer texto em tempo real. Vamos assimilar um pouco. Deve-se inserir o texto em uma folha A4, por isso que muitas vezes nós temos ali vários padrões de folhas fornecidos por esses aplicativos e esses programas. As dimensões da folha, de 21 por 29,7 centímetros, com as seguintes fontes. Trabalho em geral, fonte Timer New Roman ou Arial, tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 milímetros. Aí, no caso, é a formatação dos textos para que haja um padrão e um entendimento mais facilitado de quem está acessando esse trabalho. Citações diretas, com mais de 3 linhas, legenda e fontes de ilustrações e tabelas, nota de rodapé, paginação, legenda. Nós utilizamos a fonte Timer News Roman ou Arial, tamanho 10. Podemos observar que é diferente, a primeira fonte é maior. Os títulos, nós utilizamos a fonte também Arial ou Timer News Roman, também do tamanho 12, em maiúsculo e negrito, para que se haja um destaque desse título. No subtítulo, utilizamos a mesma fonte, a Time News Roman ou Arial, o mesmo tamanho do título, número 12, tamanho 12, e em maiúsculo, só que não utiliza a ferramenta negrito. Tem alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo?
Na verdade, isso aí, cada vez que o cara for buscar, tem que dar uma lida para se organizar, porque é uma coisa que tu vê hoje, mas daqui 6 meses tu não lembra mais, então tu teria que estar ou praticando bastante ou revendo, né? Sim, por isso que a gente sempre tem que estar ali utilizando o mesmo padrão. Vai usar o Arial ou vai usar outra fonte para que se haja um padrão, consiga, né, ter a utilização das normas da ABNT, o padrão de acordo com a instituição que a gente está, muitas vezes, efetuando o curso, utilizando como caminho para ter acesso a essa produção, a essas ferramentas. Então, ali a gente tem que se adequar às regulamentações da instituição, que muitas vezes ela traz aí uma letra diferente, um tamanho diferente, padrões diferentes, um posicionamento do texto diferente, um espaçamento entre linhas diferente. Em vez de utilizar o negrito, utiliza-se o itálico, né? São funções do próprio produtor de textos ali, do editor de texto, que ele é particular de cada instituição, mas que traga o quê? Uma uniformização de entendimento, um padrão um pouco mais acessível, de acordo com as normas da ABNT. Outra ferramenta disponível em alguns programas de processamento de textos é a facilidade de inserção dos dados bibliográficos que estão sendo usados no projeto de pesquisa. Ao final, todas as referências usadas no texto são preenchidas automaticamente. Os títulos e subtítulos também podem ser inseridos adotando o estilo título e subtítulo. E, ao final, o sumário é preenchido automaticamente. Como que eu vou colocar isso em prática? Vou utilizar o aplicativo Zotero. O programa, né, é um programa, praticamente um aplicativo, um programa que facilita essa conexão. É uma ferramenta acadêmica gratuita, de fácil entendimento, fácil utilização, que gerencia os dados bibliográficos e materiais relacionados à pesquisa. Ele pode funcionar como um gerador de referências ou um plugin para o processo de texto da Microsoft, do Microsoft Word. Além de inserir as citações do texto, a plataforma pode importar de sua base de dados as informações de artigos científicos e trabalhos acadêmicos. Podemos observar esse vínculo, essa aproximação, essa atualização da ferramenta. A vantagem deste recurso é que ele está adequado às normas técnicas brasileiras para edição de textos acadêmicos. Podemos observar que já tem a utilização das normas, um padrão aplicado e uma confiabilidade maior. Eu tenho 2 vídeos, né, para a gente aprender, né, o uso do Zotero, de maneiras que pessoas que já utilizaram e colocaram em prática a utilização desses programas em sua produção científica. Acabei clicando no lugar errado aqui. Não conseguindo me ouvir?
Não tá bem alto, não tá alto como estava antes, mas dá para ouvir. Vou colocar aqui, quer ver? Vou dar play no vídeo. É porque eu cliquei no lugar errado ali. Tá aparecendo para vocês que a aula está sendo gravada, né? Sim, tem um pontinho vermelho no canto superior esquerdo ali daquela, ou direito do computador. Acabei apertando o lugar errado aqui. Estão conseguindo escutar o vídeo agora? Quem utiliza Windows já pode utilizar esse link aqui, só clicar no botão download. Quem utiliza Mac ou Linux, os links são esses aqui abaixo. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou ensinar você a utilizar um organizador de referências gratuito e muito intuitivo. Tá cansado daquela bagunça nos seus artigos na hora de escrever? Vem comigo. Vamos para a tela do computador agora que eu vou te mostrar como trabalhar com o Zotero. Pessoal, o primeiro passo então é nós chegarmos até a página do organizador. O endereço é esse aqui, zotero.org. Estou deixando o link aqui na descrição para vocês também. Vamos clicar aqui em Download. O interessante, pessoas, é que o Zotero faz a utilização de dois softwares, vamos chamar assim. A primeira é o teu desktop, o teu software propriamente dito. O segundo seria um comunicador, um plugin entre o seu navegador e o seu Zotero desktop. Então, obrigatoriamente, para que nós consigamos trabalhar de forma adequada, vocês precisam baixar os dois softwares. Para isso, não tem segredo nenhum. Quem utiliza Windows já pode utilizar esse link aqui, só clicar no botão download. Quem utiliza Mac ou Linux, os links são esses aqui abaixo. Já o conector, o nosso plugin, Zotero, ele traz direto aqui para quem utiliza o Chrome, tá? Mas, se você utiliza ou o Safari ou o Firefox, você pode utilizar esses botões. Baixe no seu computador as duas situações, né? Reinicie o seu computador. Uma vez que você reiniciou o seu computador, você vai ter uma situação onde vai aparecer para você o ícone do Zotero da área de trabalho. Você vai abrir esse Zotero. Quando vocês fizerem isso, se foi pela primeira vez, obviamente não vai ter essas coleções aqui, essas pastas aqui, nessa primeira janela do lado esquerdo. Vou mostrar para vocês. Eu costumo trabalhar da seguinte forma. Cada título desse aqui é um trabalho que foi escrito, é um artigo, é uma monografia, é um TCC, um short communication, um resumo, qualquer coisa, pessoal, um artigo de revisão. Você vai trabalhar da forma que melhor te convir, mas eu costumo trabalhar de acordo com o nome do projeto, tá? Dentro deste artigo que nós estávamos escrevendo, e essas foram as referências que eu utilizei. Dentro deste artigo, outras referências, e assim por diante. Beleza? Super importante que nós tenhamos esse tipo de organização. Imaginem só esse monte de artigos em uma pasta só. Então fica humanamente impossível saber onde se encontra cada coisa. E a próxima pergunta, naturalmente, é: como montar a minha coleção, né? Como adicionar os artigos que me interessam dentro dessa coleção nova. Então, vou fazer um exemplo para vocês aqui. Vocês vão clicar aqui, ó, em arquivo, nova coleção, e vão dar um título. Eu vou fazer um título genérico aqui, colocar aqui, ó, teste vídeo. Então, abriu essa nova pasta para mim, vejam que ela está vazia. E a partir de agora, vocês vão começar a fazer a sua revisão bibliográfica, vão começar a ler. E quando vocês encontrarem um artigo que te interessa, por exemplo, eu estou trabalhando agora com extrato da casca da jabuticaba. Inclusive, o primeiro artigo foi aceito hoje cedo. Muito bom, né? Então, eu trouxe aqui, coloquei o nome científico da jabuticaba ali. Nós conseguimos ter acesso, né, a várias utilizações, várias metodologias, né, de aplicação e vivência desse tipo de material, desse programa, dessa plataforma.
para facilitar, né, a produção científica em diversas aplicações. Coloquei o link disponível na nossa apresentação, né, no nosso material. Tem outro link aqui também, da utilização desse organizador. Vamos continuar o conteúdo. Agora nós temos os resumos e resenhas, que são as técnicas e normas para estar utilizando esse tipo de ferramenta. O resumo, ele é segundo a NVR 6028 da ABNT, criada em 2003, na sua parte 1, a página 1, a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Eles podem ser de 3 formas: resumo crítico, indicativo ou informativo. Definição do resumo crítico, também conhecido como resenha, é a análise crítica do leitor, apontando quais aspectos do texto confrontam com os autores, com os outros autores pesquisados sobre o assunto com a projeto. Resumo e resenha. O resumo, o ato ou efeito de resumo, sumário, síntese, sinopse, que é um resumo de um livro. Em resumo, em poucas palavras, resumidamente. Já a resenha traz a descrição resumida e breve de um livro ou de um texto, conhecido também como recensão. É uma verificação ou lista, enumeração feita por partes. É um pouco associada a essas definições, mas nós temos algumas particularidades entre resumo e resenha. O resumo indicativo, ele levanta apenas os pontos em destaque do documento, não apresentando os detalhes, tais como os dados quantitativos e qualitativos. Ele é mais específico. Apesar de ser um resumo, às vezes se torna necessário consultar a obra original, pois não contém todos os dados. Muitas vezes a gente tem algumas particularidades, pontos específicos, não tem aquela introdução de todo o assunto, aquela explicação de todo o assunto. É mais direcionado e é restrito para quem tem domínio daquele conhecimento. O resumo indicativo, ele indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, entre outros. De modo geral, não dispensa consulta ao original, ao acervo original. No resumo informativo, ao contrário do resumo indicativo, pode-se dispensar a consulta, ao trabalho original, pois ele deve conter as finalidades, metodologias, resultados e conclusões do documento. Pode-se observar que existe um documento um pouco maior, um resumo maior, mais alimentado, com mais características. Ele também informa o leitor finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta ao original. Todos os tipos de resumo de um documento devem apresentar em seu texto. Olha os requisitos, as características, o objetivo, o método, os resultados e as conclusões. O objetivo, qual o propósito desse trabalho, qual o caminho, qual o objetivo, qual a finalidade desse trabalho. O método, as metodologias científicas empregadas na pesquisa, o que ele utilizou, quais foram as ferramentas para efetuar essa pesquisa. E os resultados, como o objetivo se cumpre utilizando os métodos descritos. Aquela situação assim, que você vai mencionar todos os resultados, o que você obteve, de acordo com, utilizando algumas comparações com os outros trabalhos, e aí alimentar a sua produção científica. Conclusões, é uma síntese da reflexão,
com a apresentação da contribuição do trabalho em relação aos estudos sobre o tema. O que vai contribuir, de acordo com o que você desenvolveu, os seus resultados, o que vai trazer de inovação, o que vai trazer de solução, o que vai trazer de modificação ou mecanismos de estar executando de outra forma, né, outra metodologia que foi desenvolvida. A quantidade de cada parte a ser apresentada no texto depende do tipo de resumo, se é do tipo informativo ou indicativo. Em alguns casos, utiliza-se também o resumo crítico e da importância dos itens do trabalho. Antes do resumo, deve-se apresentar a sua referência, a não ser que ele esteja inserido no documento, como em um. Além disso, ele não deve ser apresentado em tópicos. Recomenda-se que seja apresentado em um único parágrafo com uma sequência de frases precisas afirmativas. Tipo de resumo, né? Nós temos os críticos, informativo e indicativo. Os informativos também, nós temos a possibilidade de utilizar os estruturados. O resumo estruturado tem como definição, né, algumas diretrizes para a elaboração de resumos informativos. O formato IMRAD, que é a introdução, métodos, resumos e discussão. Tem a característica também de facilidade para o leitor comum e outra, uma melhor divulgação dos autores. A gente pode observar que existe uma característica mais simples para esse resumo estruturado. Vamos assimilar um pouco. A primeira frase deve ser significativa e explicar o tema abordado no trabalho. Após essa explicação, deve-se dizer qual o tipo de pesquisa adotado. Estudo de caso, análise da situação, entre outros. Em segundo, o verbo deve ser na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Vamos exemplificar. O estudo apresenta os dados da pesquisa de campo. Em terceiro, após o resumo, deve-se apresentar palavras-chave. As palavras-chave devem ser separadas por pontos, assim como finalizadas por ponto. Exemplo, palavra-chave. Exemplo de palavra-chave, né? Nós temos o resumo, documentação, informação, uma característica do seu objetivo, do seu produto, do seu objeto. Para que o texto tenha uma apresentação concisa, deve-se evitar as contrações de palavras e o uso de símbolos e fórmulas, equações, né, entre outros. Quando for absolutamente necessário citá-los, defini-los logo que aparece. Ou seja, descrever. Eu coloquei ali uma fórmula do Teorema de Pitágoras. É bom utilizar a descrição de cada item dessa forma, de uma forma que qualquer um que vai estar observando esse resumo, vai estar efetuando uma análise desse resumo, tem acesso e entendimento sobre do que ali está descrito. A extensão dos resumos não deve ultrapassar, em primeiro, trabalhos acadêmicos, tais como as teses e dissertações e os relatórios técnicos científicos, de 150 a 500 palavras. É um resumo, então não posso ultrapassar muito. Segundo, os artigos de periódicos, entre 100 a 250 palavras. Em terceiro, indicações breves, de até 50 a 100 palavras. Devido às suas características especiais, os resumos críticos não têm restrição de número de palavras. Uma característica dos resumos críticos. Atividade 6 está disponível lá para vocês estarem postando, realizando ela e depois postando no portal AVA, na unidade 2, seção 3, até o dia 4 de outubro. É os exercícios, né, no final do capítulo do livro. Ficou alguma dúvida da aula de hoje ou do conteúdo anteriormente passado? Teoria.
Tudo aqui, eu não consegui. Eu estava arrumando aqui para começar a fazer as atividades, dando uma lida por cima. E eu não consegui entender uma questão aqui. Calma aí. Não sei se está dando para ver aí. Não, ainda não está compartilhando. Ah, agora tá dando. Nível ordenado, racional, eu não entendia. Qual a questão aqui? Número 2. O estudante de mestrado apresenta ao seu coordenador o que está desenvolvendo esse projeto. Seu coordenador faz umas observações sobre seus pontos que são falhos porque não seguem o científico. Ele cita as observações, que é o pesquisador usa muito do seu lado ativo, expondo sua frustração em pontos que não conseguia. 2. O pesquisador não seguiu as etapas precisas métodos científicos para que se obtenha o resultado esperado e o trabalho está desenvolvido. 3. Nem todas as hipóteses colocadas realmente foram testadas e verificadas experimentalmente. 4. O representado não tem uma organização sistemática das ideias, incluindo o conhecimento em etapas parciais e ampliando-as até a etapa mais abrangente. Aí assinale a alternativa correta. Previsível, ordenada, contínua, sistemática, racional. Eu não entendi isso aí, essa parte. Tem como você repetir que cortou aqui no final aí, ó. Nesse caso aqui, esses são os exercícios da unidade 2, seção 1. Isso. Ah, não é dessa aula não, né? Não. Você tem como só repetir sua dúvida? Que começou a cortar e não deu para entender. No caso é na... O Wi-Fi está um pouco ruim hoje. Eu não entendi como responder. Eu não entendi as respostas, entendeu? Eu sei o que cada uma é. Se ela é previsível, se ela é objetiva, se ela é contingente, se ela é ordenada. Isso, de acordo com a posição delas, a primeira, a segunda, a terceira. Se a primeira é previsível, ou racional, ou real. Se a segunda é ordenada, objetivo, contingente ou verificável. De acordo com o que foi trabalhado em sala de aula, a gente teve um quadrinho que foi apresentado lá, eu acho que está na página, deixa eu pegar aqui, do livro, aquele quadrinho que tem as características de cada raciocínio, de cada pensamento. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu pegar a unidade 2, seção 1, né? Ah, tá. Sei. Ali no caso a gente tem uma particularidade para cada. De acordo com o conhecimento, né? A gente tem o conhecimento de senso comum, conhecimento filosófico e conhecimento científico. A gente vai observar na questão, né?
do livro, no exercício ali, e quais são, no caso, as alternativas e o que ela traz, né? Qual é a característica daquela alternativa, se ela é um conhecimento de senso comum, aí a gente vai ter as características ali, valorativo, verificável, refletivo, assistemático, falível e inexato, ou se é um conhecimento filosófico, ou se é um conhecimento científico. Dentro dessa particularidade do conhecimento, nós conseguimos classificá-lo de acordo com o nosso conhecimento e entendimento, qual que é essa característica. Entendeu? Vamos lá, vamos ler o primeiro. Deixa eu pegar aqui. Ó, primeiro, o pesquisador usa muito do seu lado emotivo, expondo sua frustração em alguns pontos que não conseguiu explicar. Qual característica, qual é o conhecimento que esse primeiro texto traz? Falhou, senhor. Tá cortando? Tá. Eu acho que é a minha internet, não é a sua. Acho que é porque você está compartilhando a tela também, né? Esse é o exercício 2 da unidade 2, seção 3, ou seção 2. Vou deixar ela aqui. Seção 2. Primeiro ponto, nós temos ali o pesquisador usa muito do seu lado emotivo, expondo sua frustração em alguns pontos que não conseguiu explicar. Vamos lá tentar efetuar um entendimento. Ele utiliza-se da razão para análise do objetivo, né, o objeto de estudo e não do lado emotivo da pesquisa. Então, qual a hipótese ali, qual a alternativa que eu tenho ali como uma característica racional do primeiro texto? Eu tenho a letra D, que traz em primeiro como racional, a letra B, que traz também como primeiro como racional. Aí eu vou lá no meu caderno e já anoto. O primeiro texto, ele é caracterizado como um conhecimento e uma atitude particular racional. Vou agora para o texto 2. O texto 2, o pesquisador não seguiu as etapas conhecidas como métodos científicos para que se obtenha o resultado esperado, e o trabalho está desordenado. Quais são as características ali? Ele traz o quê? Qual o tipo de conhecimento? Objetivo? O bom é que a gente já delimitou, né? Entre a letra B e entre a letra C. A letra D e B, né? Aí nós temos o objetivo ordenado. Mas no texto 2 ele traz: o pesquisador não seguiu as etapas conhecidas como métodos científicos. Essas etapas é caracterizado como um conhecimento ordenado. Então, esse segundo texto, ele tem que ser caracterizado como ordenado.
porque ele não seguiu a metodologia aplicável desse conhecimento. O conhecimento científico ele precisa seguir as etapas, né, conhecidas como métodos científicos, para que se obtenha o resultado esperado. E já que a gente conseguiu identificar o primeiro texto, que é racional, e o segundo é ordenado, os únicos que possuem essas duas características, a única alternativa que possui essas duas características é a letra D. Então, o terceiro texto, nem todas as hipóteses colocadas inicialmente foram testadas e verificadas experimentalmente. Então, a gente consegue concluir que é contingente. Por que contingente? Suas hipóteses podem ser testadas e verificadas experimentalmente, através de experimentos, através de metodologias. E, por último, o quarto texto, o estudo apresentado não tem uma organização sistemática das ideias, construindo conhecimento em etapas parciais e ampliando-as até a etapa mais abrangente. A sua classificação é sistemática. Por que sistemática? O estudo científico requer uma organização sistemática das ideias, construindo conhecimento em etapas parciais e ampliando-as até a etapa mais abrangente. Devido das características de cada texto, nós temos que assimilar e utilizar o que? As alternativas que é disposta na questão e observar as características de cada texto e marcando. Como a gente já identificou que a primeira é racional e a segunda é ordenada e não possui nenhuma outra alternativa entre letra A, B, C ou E igual ao início da alternativa D, nós conseguimos marcar que é a alternativa D que atende todas as necessidades do texto, do primeiro texto, segundo, terceiro e quarto, que é a classificação dessas características abordadas nesses textos. Tem que pegar os exercícios, fazer com calma, dar umas 2, 3 lidas, porque ele envolve ali um entendimento, umas características, de acordo com o que traz na nossa aula e do livro, o capítulo do livro de cada sessão. Por isso que é bom a gente, em cada aula, em cada encontro, né, que era aplicado por semana, vocês estarem ali participando da aula, assistindo a videoaula e depois realizando o exercício. Porque se a gente for na rapidez, assim, na pressa, a gente acaba pulando alguns detalhes e marca a alternativa errada. Vou só fazer a última chamada aqui. Christopher. Guilherme. Oi. Presente. Jamil. Mirko. Presente. Show. Faltou só responder a presença o Christopher e o Jamil. Guilherme tá aí? Tá, né? Tem 2 Guilherme aqui. Eu tô. Acho que você está acessando no computador Eu e no celular. coloquei uma tela no computador e no celular para poder falar. Isso. Conseguimos ali finalizar a dúvida. Depois você dá uma olhadinha, tem algumas características ali particulares de cada texto, que aí traz esse entendimento mais simplificado. É uma disciplina mais teórica, que traz algumas características mais isoladas, e o entendimento ali que muitas vezes a gente tem que parar um pouquinho, pensar, refletir. Deu alguma duvidazinha, volta ali no material que tem do próprio livro, no capítulo, e
tenta dar uma releiturazinha só para materializar esse conhecimento. O Cristo está aí? E o Jamil? Não consegui escutar, Jamil. Estou com o microfone fechado. Muito obrigado. Oi, diga. Estou fazendo a última chamada. Ah, desculpa aí. E aí, no caso, nós temos aí três presenças por cada aula, né? Aí eu vou fazer uma chamada no começo da aula e uma no final. E o... conta como 2 presenças? Na verdade, são 3 presenças ao todo. Aí a interativa, a atuação, né? Muitas vezes. Eu faltei aluno... alguma ou não? Alguma chamada ou não? Não, a primeira e a última não. Ah, já tá. Só falta o Christopher responder agora. Christopher. Então tá, pessoal. De hoje é só esse conteúdo. Já postei lá no portal Avas, material. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor ali. Manda pelo portal ali mesmo, ali, minhas mensagens, ou pelo WhatsApp. Vou estar recebendo todas essas atividades da 1 até as 6, até o dia 4 de outubro agora. Se tiver alguma dúvida, a gente vai tentando aí sanar essas dúvidas. Algum ponto positivo que a gente pode melhorar, trabalhar uma área diferente, trazer algumas tecnologias novas aí para aplicação da aula, podem ficar à vontade. Se tiver dificuldade em acesso ao portal, também pode entrar em contato comigo, e nós temos o contato do coordenador Tiago. Se alguém não tiver, também eu posso passar, e a gente sana todas essas dificuldades, porque semana que vem é prova, e pelo que a gente está vendo, a prova vai ser aplicada pelo portal AVA. Então, quem tem dificuldade com a AVA, vamos lá, botar em dia para não ter problema. Pode falar, amigo. Não, tranquilo, Gil, só tem que se ligar e deixar a AVA em dia, né, para poder acessar a prova. Isso. No caso, a nossa prova aqui